Queridos, meu nome é Paulo Velho, eu sou médico e professor de dermatologia no curso médico da Unicamp. Há muitos anos sou responsável pelo ambulatório de hanseníase e de outras dermatoses infecciosas no Hospital das Clínicas da Universidade. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que aprendi na Bíblia sobre o Deus da saúde pública. Em tempos de crise sanitária mundial por conta de um novo micro-organismo, vamos olhar juntos para a parte da palavra de Deus, desse Deus preocupado com a saúde pública, e ver o que ela tem para nos ensinar a esse respeito. Vamos começar com Levítico, capítulo 13 do livro de Levíticos, onde a gente pode ler pode ver a preocupação de Deus com a saúde pública do povo de Israel. Quando alguém tinha uma lesão de pele, essa pessoa era levada ao sacerdote, que era o médico da época. O sacerdote examinaria e, se a lesão fosse compatível com o que eles chamavam de lepra, o paciente seria considerado doente. Se não houvesse certeza, o sacerdote o poria em isolamento por 7 dias. Está no versículo 4. No 7º dia, o sacerdote examinará e, de novo, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Se no 7º dia o sacerdote, de novo, avaliasse o paciente, a lesão tivesse diminuído e não tivesse se espalhado, o indivíduo seria considerado sem doença. Se a lesão se espalhasse, ele era diagnosticado com lepra. Enquanto ele tivesse a doença, o paciente deveria ficar separado dos demais, fora do acampamento. Uma vez curado, o paciente poderia entrar de volta no acampamento. Era a cidade deles naquele contexto histórico. Isso está no verso 8 do capítulo 14. É preciso entender que o bacilo que causa hoje nós chamamos de hanseníase só foi descoberto há 130 anos. Isso é mais de 3.000 anos depois das recomendações do livro de Levíticos. Naquele tempo, nenhum micro-organismo era conhecido. O bacilo, que causa a lepra, foi a primeira bactéria a ser relacionada à doença em humanos. Hoje, a hanseníase é uma doença curável com antibióticos. Uma vez feito o diagnóstico, o indivíduo começa a tratar com antibióticos e ele deixa de transmitir a doença. As coisas mudam. Deus deu inteligência ao homem para descobrir coisas. Outro texto que os conhecimentos atuais deixa clara a relação com micro-organismos transmissíveis é o de Deuteronômio 23, do verso 12 ao 14. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los. Cobrir as fezes é básico para a saúde pública. Ninguém questiona ou discorda disso hoje em dia. Além disso, faz 26 anos que eu estudo um único gênero de bactérias. Na minha tese de doutorado, eu agradeci a Deus por me ensinar com essas bactérias que há uma infinidade de perguntas apenas sobre esses seres tão pequenos. Os coronavírus são micro-organismos que, ao que parece, sofreram mutações de vírus que infectavam morcegos. Eles nos lembram que todo o tempo há mudanças que estão acontecendo e que essas mudanças não estão sob o controle do homem. E elas podem mudar a nossa vida de repente. Isso não me causa mais medo, mas causa admiração. Há um Deus Criador que tem todas as respostas às nossas muitas perguntas. Seu conhecimento é insondável. Ele sabe todas as respostas que eu procuro sobre as bartonelas, sabe tudo sobre o coronavírus, sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele conhece o íntimo do nosso ser, pois o criou e nos formou ainda no ventre das nossas mães. Salmo 139, versículo 16 fala: Os teus olhos viram meu embrião.
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O mesmo Salmo diz: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para ele não existe nada incerto. Tudo é claro, tudo é luz. Isso me faz amá-lo mais e descansar nele. O verdadeiro amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. O medo, da mesma forma que a ira, pode ser bom ou ruim. É o receio de sofrer além do necessário que nos ajuda a prevenir sofrimentos. Por outro lado, o medo excessivo paralisa o sistema de defesa do nosso organismo, a nossa imunidade. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está em 2 Timóteo 1,7. Deus não deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, poder e de equilíbrio. Equilíbrio para depender dele e confiar nele, sem deixar de fazer a nossa parte. As medidas preventivas tomadas no Brasil para evitar o surto da doença pelo coronavírus se mostraram eficazes no Japão e em outros países. Essa imagem que aparece na tela mostra a curva dos casos em 2 cidades italianas. A curva em verde é onde o isolamento social foi adotado precocemente. A curva em vermelho, onde a medida demorou mais para ser instituída. Quanto mais casos, como acontece na curva em vermelho, mais casos graves também e maior a necessidade dos aparelhos, que são uma limitação. Além dessas medidas, já existe uma associação de medicamentos aparentemente muito eficaz para o tratamento dos doentes com infecção pelo coronavírus. Vamos descansar em Deus e nos ajudar mutuamente, sustentando um ao outro em oração e em ação. Vamos enfrentar a pandemia com um senso de fraternidade e de comunidade. Vamos estar atentos às necessidades uns dos outros. Vamos nos encorajar uns aos outros, como Paulo, o apóstolo, recomenda aos Tessalonicenses. Podemos e devemos fazer isso por telefone ou de forma virtual. O isolamento social, contudo, é importante e necessário. E essa é a nossa parte junto com as outras medidas de higiene. E que nesse tempo, Deus nos ensine mais e mais sobre Ele e o seu amor por nós. Deus nos abençoe.